Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, chegando com as principais notícias do nosso Mengão queridão. Já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário. E agora eu vou chamar o Fabrício Lopes para comentar com a gente sobre tudo que está rolando. Obrigado, meu amor, pela apresentação, valeu mesmo. Nação, nesse vídeo aqui nós vamos falar bastante sobre o jogo de ontem, tá? Inclusive com a nota dos jogadores, que era uma partida importante, todo mundo sabia, que era uma partida difícil, todo mundo sabia também, mas que era primordial que a gente conseguisse os 3 pontos, isso também era indiscutível. E o roteiro quis que a gente vencesse essa partida com um gol do Pedro, que voltava pela primeira vez depois de 2 jogos de punição por ter errado internamente no Flamengo. E, gente, eu também queria botar um ponto final nessa história do Pedro, mas eu vejo muitas pessoas esquecendo de como tudo começou. Tudo começou com o Pedro ficando insatisfeito no banco de reservas. O Flamengo só teve a ideia errônea de negociar Pedro porque o Pedro começou a criar problemas internos com a reserva. O Pedro achou que ele iria chegar da lesão dele e ia ser titular indiscutível, ia ser Pedro mais 10. Só que ele começou bem, mas teve uma queda de rendimento muito grande, o que obrigou o Felipe Luiz a tirá-lo da equipe e usá-lo esporadicamente, o que causou revolta nele. Vendo essa revolta e essa chateação do Pedro, o Felipe Luiz foi conversar com o Pedro, conversou com o Pedro e nada adiantou. E pelo que eu sei, não foi nenhuma nem 2 conversas. Foram várias conversas com o Pedro que não adiantaram, que não surtiram efeito. O Pedro passava a ser cada vez mais rebelde internamente. Até que eles acharam melhor, de novo, erroneamente, negociar o atleta. Só que em baixa não vinha nenhuma proposta pelo Pedro. E numa conversa onde o Boto esqueceu de pedir off ao Mauro César, ele revelou que eles gostariam de negociar o Pedro por 15 milhões de euros. E aí o Pedro chutou o balde de vez e começou a tomar atitudes cada vez mais errôneas internamente no Flamengo. O Felipe Luiz, sem ter como administrar aquela situação, fez a coletiva e jogou para todo mundo a situação do atacante. E com essa pancada que o Pedro tomou e sabendo que o Felipe Luiz não vai guardar segredos, e se não resolver internamente, e de novo, o Felipe Luiz conversou com ele mais de 4 vezes antes de expô-lo a nós, ele vai jogar na mídia. Quem sabe agora o Pedro cria um pouquinho de juízo, é um bom homem, é um bom marido, é um bom atleta, é um cara legal, mas que vira e mexe, faz birrinhas, fez birrinha com o Tite, fez birrinha com o Dorival Júnior, fez birrinha com o Sampaoli, fez birrinha com o Vitor Pereira. Ele é um jogador de fazer birrinha. Quem sabe agora ele fica mais profissional e lembre-se que o Flamengo está acima disso tudo. Que o Flamengo é maior do que isso tudo e que ele tem que se comportar como profissional. Bom, situações aparadas, situações resolvidas. Há muitas pessoas perguntando, cadê o Boto? Por que o Boto não vem dar declaração? Por que o Boto não bota a cara mais? Porque o BAP não está deixando. O BAP está tentando preservar o seu diretor técnico, o diretor técnico que ele mesmo escolheu para estar ali. E quanto mais o Boto aparecer ou quanto mais declarações o Boto der, mais essas crises internas serão alimentadas. A gente tem um grave problema da lentidão na conquista por reforços e toda vez que o Boto aparecer, isso vai ser jogado à tona, isso vai ser trazido à tona. Então, esconder o Boto nesse momento para que ele trabalhe mais do que fale é a tática que o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, está adotando. E não se enganem achando que o departamento de futebol hoje é coisa do Boto e do Felipe Luiz, porque não. O BAP está ali, perto, em cima, o tempo todo. E cobrando, tá? E cobrando demais. Então, o desaparecimento do Boto, vamos colocar assim, é justamente porque o BAP não o quer dando declarações e nem inundando o departamento de futebol de polêmicas que a gente sabe que a mídia, se tiver oportunidade, vai criar. O Flamengo vende muito para a torcida rubro-negra quando está bem, mas ele vende mais ainda para a torcida rubro-negra e para os antes quando ele está mal. Então, para mim, a tática do BAP é acertada de esconder o Boto nesse momento, até porque o Boto não precisa falar. Esse pavão não precisa falar. Ele tem que trabalhar. E está faltando o trabalho do Boto. E tem que trabalhar direito, que o Felipe Luiz falou, que o Flamengo já sabe as carências
os perfis e os jogadores que ele quer. Então o Boto só tem que ir lá e contratar os jogadores. Agora eu vou aproveitar para falar para vocês também que se você quer aproveitar um momento da sua vida para resolver seus problemas financeiros, talvez a Mais Ágil seja a solução. Porque a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Você ligando no 55992129983 ou clicando no link que está na descrição e no comentário fixado, você fala hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil que vão ajudar a resolver seu problema bem rapidinho. Há muito tempo eu recomendo a Mais Ágil e eu continuo recomendando porque todos que utilizam ficam muito satisfeitos. Então já sabe, quer resolver seus problemas financeiros? Vai lá, antecipa seu FGTS com a Mais Ágil. A Mais Ágil eu recomendo porque na Mais Ágil eu confio. Bom, explicado a situação do BAP, do Boto e do Felipe Luiz, vamos agora para as notas dos jogadores. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo, escalado pelo técnico Felipe Luiz, entrou em campo ontem com Agostinho Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Danilo como dupla de zaga e o Léo Pereira na lateral esquerda. Alan, Jorginho e Luiz Araújo pelo meio, Everton, Cebolinha, Georgiano e Arrascaeta e o Alaciano no ataque. Durante o jogo, tivemos as entradas de Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Matias Vinha, Pedro e Juninho. Então vamos lá, vamos dar as notas dos jogadores. Ontem foi um jogo, pessoal, em que nós não tivemos muita demanda de ataque. O jogo de ontem teve pouquíssimas finalizações e tivemos também pouquíssimos chutes no gol, tanto do Fábio quanto do Agostinho Rossi. Só para vocês terem uma ideia, gente, ontem o Flamengo, no primeiro tempo, até ali os 44, 43, tinha chutado 3 vezes a gol, com uma vez só indo na direção do goleiro Fábio. Então, foi um jogo muito amarrado, um jogo muito enjoado, um jogo muito chato do ponto de vista de finalização. O Flamengo precisa urgente acabar com essa questão de não finalizar no gol. Com isso, o Agostinho Rossi teve pouco trabalho, mas jogou demais na reposição e na saída de bola. Então, para mim, Agostinho Rossi vai levar um 8,5. E aí eu peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, recomendar o Devoção Rubro-Negra para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras para a gente continuar crescendo. E é claro, deixem a nota de vocês aqui no chat, nos comentários, para eu saber se a gente está sintonizado e se a gente viu o mesmo jogo ou não, tá? O que é mega tranquilo a situação da opinião de vocês serem diferente da minha. Normal, sem problemas, tá? Então vamos lá. Guilherme Varela, jogando pela direita, ontem foi mais discreto do que o habitual, mas ainda assim fez um jogo seguro. Ele entrou como titular na direita ontem porque o técnico Felipe Luiz não queria contar com o Wesley. O Wesley está vivendo um problema de ansiedade muito grande, né? Ele está sendo negociado com a Roma. A Roma chegou nos 30 milhões de euros que o Flamengo queria e agora o BAP deu uma ordem lá que o Wesley só sai se tiver reposição. Como o prazo é hoje para dar a resposta para a Roma, se o Flamengo não agilizar, será a 5ª boa proposta que o Flamengo perde do Wesley de 2023 para cá. Voltando ao Varela, atua bem. Não foi o Varela que a gente está acostumado a ver de grandes atuações, mas atuou bem. Uma nota 7,5 para ele, está de bom tamanho. Léo Ortiz, em comparação com as últimas partidas, melhorou. E foi dele também a cabeçada que o Pedro pôde aproveitar para marcar o gol. Então vou dar para ele hoje um 7,5, mas quero deixar bem claro. Em comparação com as 2 últimas atuações dele, ele melhorou. Mas não chega nem perto do Léo Ortiz que a gente já viu jogando. Danilo saiu lesionado ontem, por enquanto o Flamengo ainda não se manifestou a respeito do Danilo. Foi substituído no segundo tempo pelo Vinha, né? O Vinha entrou na lateral esquerda e o Léo Pereira foi para a vaga do Danilo. Fez uma partida razoável ontem, perdeu algumas bolas e tal. Não gostei do Danilo ontem, não. Nem vai ser 6, vai ser um 5,5 para o Danilo. Já o Léo Pereira, como lateral esquerdo, ele é muito esforçado. Começou a carreira dele jogando na lateral esquerda, mas o Léo Pereira, ele é zagueiro mesmo. Uma nota 6 para ele. Aliás, eu vou dar 6,5 para ele, porque
Jogador, quando joga improvisado, eu acho que a gente não pode pegar muito pesado com ele, não, porque ele só está cumprindo aquilo que pediram para que ele fizesse, né? O Alan, para mim, mais uma partida primorosa do Alan, vem jogando muito bem, melhorou demais. Sinceramente, eu já não tinha mais expectativa nenhuma no Alan, e ele deu essa retomada na carreira dele, muito boa para ele, muito bom para o Flamengo também. Jorginho, outro que é absoluto no meio de campo do Flamengo, sempre jogando bem, sempre indo bem, nota 8 para ele. O Jorginho é regular, ele não joga mal, ele é regular. O problema é quando a gente desprotege o Jorginho. Quando tira o Alan para colocar um De La Cruz, por exemplo, o Jorginho não vai funcionar. Mas ontem o Alan saiu para a entrada do Everton Araújo. E aí a proteção continuou do mesmo jeito. E aí o Jorginho conseguiu continuar mostrando o seu melhor futebol. Luiz Araújo. O Luiz Araújo foi até razoável ontem, tá? Eu não achei o Luiz Araújo assim... Eu gosto do Luiz Araújo porque ele é muito voluntarioso, mas eu gosto mais dele porque ele finaliza muito a gol. E ontem ele não finalizou muito a gol, ele ficou muito preso, e por isso eu vou dar uma nota 7 para ele, tá? Um 7 para o Luiz Araújo. Ontem eu não achei que ele foi tudo que ele poderia ser. Everton Cebolinha, meu Deus do céu, gente, eu não consigo. É nota 1, sabe? Eu não consigo gostar do Everton Cebolinha, não consigo gostar das apresentações do Everton Cebolinha. Para mim, ele está sempre muito abaixo dos demais jogadores do Flamengo. Assim, sabe? É para morrer ver o Everton Cebolinha entrando em campo pelo Flamengo. O Felipe Luiz falou ontem que ninguém lembra que ele teve uma lesão muito grave. Eu lembro que ele teve uma lesão muito grave, mas ainda assim não engulo a pouca atividade proativa dele pelo Flamengo. Não gosto. Arrascaeta é outro que para mim assim fazem 2 jogos que não atua absolutamente nada. O Arrascaeta é aquele caso. Se ele não jogar nada e der um passe para gol ou fizer um gol, a gente perdoa. Mas ele não tá fazendo nada, ele não tá fazendo absolutamente nada. E olha que ontem ele tentou buscar o jogo, ele tentou correr, mas sinceramente o Arrascaeta tá... E é normal, né, gente? Ele tá mal e é normal. E é normal por quê? Porque desde que chegou no Flamengo, ele sempre tem uma queda acentuadíssima no segundo semestre. Esse ano eles tentaram preparar o Arrascaeta para que não sofresse com isso, mas não teve jeito. Tanto a Arrascaeta quanto o Nicolás De La Cruz sofrem muito no segundo semestre. De La Cruz nem relacionado ontem foi e nem lesionado tá. Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa com a Arrascaeta. É por isso que o Boto não precisa dar entrevista. É por isso que o Boto precisa trabalhar. A gente precisa de um meia para o lugar do Arrascaeta. E acreditem em mim, esse meia não é o Carrascal. Não é. Não é. Esse meia pode ser o Barco, mas o Carrascal não é. Escuta o que eu tô falando, Boto. Se trouxer o Carrascal para fazer a meia no lugar do Arrascaeta, vocês vão se arrepender amargamente. Quem avisa, amigo é. O Wallace-Yan, para mim, o mais sóbrio do ataque do Flamengo, é um dos melhores atletas que o Flamengo revelou nos últimos tempos, e para mim, nota 8,5 para ele. Foi substituído no segundo tempo, aos 13 minutos, para a entrada do Juninho. Eu não tiraria o Wallace-Yan para a entrada do Juninho. Eu traria o Wallace-Yan para a direita, deixaria o Juninho na esquerda e tiraria o Luiz Araújo, que naquele momento, para mim, estava jogando menos do que o Wallace-Yan. Mas como a gente sabe que o Luiz Araújo pode definir uma partida com um chute, o Felipe Luiz deve ter preferido tirar o Wallace-Yan, que para mim jogou muito bem ontem, o melhor do ataque do Flamengo. 8,5 para ele. Os reservas que entraram: Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Matias Vinha, Pedro e Juninho, pela ordem, né? Matheus Gonçalves, ele entrou e o cabeçudo do Felipe Luiz, pela primeira vez, deixou o moleque fazer as vezes do Arrascaeta, deixou ele atuar como meia e ele atuou, da minha forma de ver, bem jogando no lugar do Arrascaeta. Nota 8 pelo tempo que o Matheus Gonçalves jogou. Ele jogou dos 13 minutos para frente do segundo tempo. Everton Araújo não é o Alan, não é o Eric Pulgar. Para mim, ele está abaixo dos dois, mas ainda assim ajudou muito na proteção da zaga rubro-negra, e então, para mim, vai um 7,5 para ele. Matias Vinha. Sobre o Matias Vinha, pessoal, para mim é muito claro que ele é o titular da lateral esquerda. Não fosse um infortúnio dele com a lesão, ele, para mim, é melhor que o Alexandro e melhor do que o Ayrton Lucas. Entrou ontem aos 37 minutos, quase para o jogo terminar, e foi muito bem. Deu passes,
organizou o time na defesa, organizou o time no meio de campo, só não está entrando, porque ainda não consegue jogar 30 minutos, tá? Mas pelo tempo que jogou, pelo curto tempo que jogou, mas pelo que desempenhou em campo, vai uma nota 7 para ele. Juninho. O Juninho entrou antes do Pedro e eu reclamei nas minhas redes sociais por conta disso. O Pedro só entra aos 26 minutos, 13 minutos depois que o Juninho já tinha entrado em campo, mas ontem o Juninho foi fundamental para a nossa vitória. Quando foi deslocado para o lado esquerdo do campo, ele passou a atuar bem. Teve 2 boas arrancadas, uma delas, ele enfiou uma bola para o Pedro, que conseguiu o escanteio, que originou o gol do Pedro mais tarde. Eu não persigo jogadores, eu comento em cima das atuações dos atletas. A atuação do Juninho ontem, para mim, foi para uma nota 7. Parabéns, Juninho, fez um bom jogo e eu fico feliz e orgulhoso de ver quando um atleta que não está à altura do Flamengo e nunca estará, faz uma boa partida pelo Mengão. Parabéns, vou me lembrar dessa atuação do Juninho algum dia na minha vida. E o Pedro teve ali, né, o roteiro perfeito, voltou, fez o gol, reclamou depois do jogo, mas eu repito, para mim, se o Pedro fosse um pouco mais maduro, nada disso teria acontecido. Tudo aconteceu por culpa única e exclusivamente do Pedro. Tudo se desencadeou por conta da birrinha do Pedro. Que ele bote juízo na cabeça e entenda que nada é maior do que o Flamengo. E nós amamos o Flamengo. Nós não amamos o Pedro, o Juninho, o Léo, o Rossi. A gente ama o Flamengo. E o Flamengo tem que estar sempre em primeiro lugar para nós. Felipe Luiz, uma nota 7 para ele, pela escalação e por ter colocado os jogadores que colocou no momento que colocou. O jogo foi ganho pelas modificações do Felipe Luiz no segundo tempo. Bom, pessoal, eram essas as notas que eu tinha, as informações que eu tinha para passar para vocês também. Convido a vocês a assistirem meu vídeo no Resenha Rubro Negra, que eu lancei hoje pela manhã. Miri, agora é com você, vai lá. Então é isso. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Pedindo a vocês também que não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, nos recomendar também. E aqui, ó, nesse quadradinho tá aparecendo um vídeo. Esse vídeo também é muito importante para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Flamengo. Muito obrigado e até a próxima.